Muito bom dia a todos mais uma vez. E olha nós aqui outra vez, né? Falei para vocês na semana passada que nós não esgotaríamos o nosso tema e que hoje continuaríamos falando e ainda continuaremos na próxima semana. Mas aí, para dar uma folga para vocês, né, vão ficar cansados de me ouvir, na próxima semana teremos um outro professor que vai fechar com chave de ouro, né, o nosso tema. Estamos falando sobre o que mesmo? Tem a pesca ali, né, mas sobre reencarnação. E se eu perguntasse, ela falou, está vendo? Para desdizer a coordenadora, olha que responsabilidade agora. A coordenadora falou, o professor não faz pergunta. Eu estava aqui pensando que eu ia entrar fazendo pergunta para vocês, eu tive que desdizer, né, o que ela estava dizendo ali. Então, eu queria começar perguntando para vocês, porque estamos no nosso 7º encontro. O 7º encontro é quase a metade do curso, né? Será que nós poderíamos destacar hoje 3 coisas apenas, 3 coisas que eu posso dizer assim, eu já aprendi isso nesses 6 encontros, né, considerando que hoje a gente está se encontrando agora, né, temos aí algumas horas para discutir o nosso conteúdo. Então, 3 coisas que eu aprendi, que eu já trouxe para a minha vida, incorporei isso como verdade, né? O que vocês poderiam dizer para mim? Me digam aí. Bom, lembrem, deixa eu fazer os combinados de sempre, né? Lembrem que vocês podem perguntar a hora que quiser. E hoje, então, que eu estou bonzinho, pode perguntar até da aula passada, porque, né, como é uma sequência, se tiverem dúvidas, porque eu vejo que às vezes as pessoas ficam meio tímidas assim, não querem perguntar na hora, que é uma timidez desnecessária. Pode perguntar, a pergunta é muito bobinha. Não, pode perguntar, porque às vezes numa pergunta bobinha a gente acaba desdobrando para uma informação importante para você e para outro, que às vezes também não perguntou. Então, perguntem, podem perguntar. Mas agora quem está perguntando sou eu. 3 coisas que vocês podem dizer que aprenderam até aqui. Ó, por exemplo, eu vou dar uma dica. Vou dar o spoiler de uma. A gente poderia dizer que nós já sabemos que somos espíritos. É verdade ou não é? Todo mundo concorda ou alguém tem dúvidas sobre isso? Não, né? Então, ó, isso a gente pode dizer, somos espíritos, aprendemos isso com certeza. O que mais? Mais 2 coisas. Deixa o microfone chegar aí para você. Bom dia. Para mim, assim, o mais importante, não vou destacar 3, porque senão vou ter que parar muito para pensar, mas o mais importante é que aquela ideia de karma, que a gente tem muito forte, hoje em dia eu vejo que tudo é aprendizado. Então, desconstruímos a ideia, de construir, né, a ideia de que é um castigo, ao Perfeito. contrário, que estamos aqui como se fosse uma escola. Que, aliás, hoje a gente vai falar sobre isso hoje. Legal que você trouxe isso. Bom, então a gente pode dizer que nós temos certeza, né, já aprendemos que somos espíritos e que a gente não está aqui, dentro do tema de hoje, reencarnação, que a gente não está aqui para pagar nada, né? Que a gente não está aqui para estar sofrendo, né, algo que a gente fez de equivocado no passado. Tem, olha lá, ó, processo educativo. Então, a gente está aqui para aprender de novo. É uma nova oportunidade de aprendermos aquilo que a gente possivelmente não aprendeu numa outra oportunidade. Bom, então, essa desconstrução, legal. O que mais? Mais uma coisa só. Como é seu nome? Como? Paloma. Você fez assim, Paloma, eu falei, ela vai falar. Mas acho que foi o seu inconsciente que estava te denunciando. Você quer falar, não quer? Não? Então, inconsciente que foi o meu que... Como é seu nome? Fábio. Fábio quer falar. Tá vendo o que queria? Opa! Meu inconsciente... O princípio espiritual e os processos encarnatórios, né, para chegar até onde a gente chegou. O espírito evolui, então, né? Perfeito. Então, ó, a gente pode ter certeza que a gente aprendeu que somos espíritos, que o espírito evolui, né? E que a gente desconstrói a ideia de karma, né? A ideia de ter que pagar aquilo que a gente se equivocou no passado. Você sabe que eu vou pegar uma fala do Adenauer, né? Que ele faz uma afirmação, assim, primeira
à primeira ouvida é um tanto contundente, mas é uma afirmação interessantíssima, né? Que ele diz assim, olha, se Deus quisesse que eu fizesse tudo de certo na minha vida, Ele teria me criado perfeito. Uma vez que eu não fui criado perfeito, eu posso me equivocar à vontade que a culpa não é minha, a culpa é de Deus, porque foi Ele que me criou imperfeito. Então, quer dizer, de jeito nenhum culpa para ninguém. Culpa, essa palavra a gente vai, assim como a gente está desconstruindo a ideia, né, das penalidades, né, das pagas dos equívocos passados, a gente vai também desconstruir, vai tirar do nosso vocabulário essa palavra culpa. Nós não temos culpa de nada, nada, absolutamente nada. Toda e qualquer coisa que eu tenha me equivocado no passado, então é culpa de Deus. Vamos botar que é culpa dele, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas agora, a partir de hoje, conscientes de que toda e qualquer situação posta nas nossas vidas são para nossa reeducação. Uma nova oportunidade de aprender aquilo que não aprendemos. Bom, dito isso, fechamos já a aula, tá resolvido, todo mundo já sabe tudo. E eu também, bom dia, gente, meu nome é Nélia. Sobre a história do Espiritismo, que eu não conhecia, a difusão do conhecimento da doutrina espírita no mundo, que não me era totalmente clara, aprendi sobre isso também. Bacana, então também que o Espiritismo, estou arredondando aí para um saber, né? Que o Espiritismo não é uma filosofia, não traz uma verdade dele, né? O Espiritismo foi codificado, vamos dizer assim, né? As informações foram compiladas, informações universais, né? Que já existiam. Por exemplo, o nosso tema, né, que falamos na semana passada e estamos falando hoje, vamos falar semana que vem, que é reencarnação, não é um conteúdo espírita, né? Existem religiões, existem filosofias religiosas reencarnacionistas milenares, né? Que já falam sobre reencarnação, a gente viu um pouco disso na aula passada. Então, que o Espiritismo aponta para uma verdade, mas ele não é a verdade. Esse é um aprendizado importante também. Bom, dito isso, já sabemos o que sabemos até aqui, vamos ver o que ainda poderemos saber, né? Para a gente começar, só relembrando, né, eu já mencionei, na semana passada a gente falou sobre reencarnação e ciência, hoje falaremos sobre reencarnação como processo educativo e na próxima semana vocês ainda terão uma aula que vai falar sobre o processamento da reencarnação. Portanto, perguntem à vontade, não tem aquele negócio de pergunta bobinha e não vou falar, fiquei tímido, não tem essa preocupação, podem perguntar. Me permito apenas assim, caso sejam perguntas referentes ao tema da semana passada, tranquilo, a gente pode falar. Se for do tema da semana que vem, me permitam dizer, ó, a gente vai ver isso na próxima aula para não tirar, né? Primeiro a gente bota foco, potencializa no nosso tema de hoje e não tira, não dá spoiler para o professor da próxima semana, certo? Então, essa aula está paga, vamos agora para a aula de reencarnação como processo educativo. Nosso objetivo geral, objetivo principal, é demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo, com vistas na nossa evolução. Bom, vocês acabaram de me confirmar que uma das coisas que nós aprendemos até aqui é que somos espíritos e que o espírito evolui. Se tem algo que a gente possa dizer assim que vou falar igual minha mãe agora fala, minha mãe fala assim, ó, isso aí é batata, isso vai acontecer, né? Se tem algo que a gente possa dizer que é batata, que vai acontecer, é que vamos evoluir. Qualquer outra coisa está no âmbito da possibilidade ou da probabilidade, mas a evolução, essa não tem o que discutir. A gente pode até pensar assim, puxa, será que a humanidade está realmente num caminho de evolução, porque a gente vê tantas atrocidades ainda, e etc. Mas se a gente olhar para trás, era muito pior. Então, estamos evoluindo sim, e ainda avançaremos bastante. E um mecanismo fundamental, eu poderia dizer até que talvez seja um dos mais importantes, é a reencarnação.
Então, na semana passada vimos, né, algumas comprovações científicas, né, pesquisas científicas, e hoje a gente vai entender esse processo, né, que faz com que o espírito avance, porque a educação é o meio que a reencarnação oferece de avanço para o espírito. Bom, finalidade. Vamos relembrar a aula 1. Se a gente pudesse dizer, quando Adenauer perguntou para vocês assim, que se o espiritismo tem uma finalidade, qual seria a finalidade do espírito? Do espiritismo. E vocês responderam. Então, hoje eu vou perguntar que finalidade teria a reencarnação. Alguém sabe me dizer? Eu vou dizer assim, ó, finalidade, se falar tesoura, qual é a finalidade da tesoura? Todo mundo vai dizer, cortar, né? Reencarnação, me digam aí, qual é a finalidade? Evoluir, né? Todo mundo concorda? Olha o que o próprio Adenauer define aqui como finalidade, né? Reencarna-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir a sua própria elevação espiritual. Então, ele já disse tudo aí, né? São alguns aspectos, né? Primeiro, um novo corpo, né? Se a gente reencarna, semana passada a gente viu qual é a diferença de o que a palavra sugere reencarnar, né? Ou, em comparação com o pensamento católico da ressurreição, também em comparação com aquele pensamento hindu, né? Quem lembra da? Egípcio. O pensamento oriental, né, em função da reencarnação, que é aquele pensamento não progressivo, lembram disso, né? Que, por exemplo, né, uma vez atingido a complexidade de animar corpos humanos, então o espírito poderia retroagir e voltar a um corpo animal, por exemplo, né? O espiritismo diz, olha, isso não é possível, né? O espiritismo traz que a reencarnação, ela é evolucionista, ou seja, uma vez atingida essa complexidade de corpos humanos, você não vai voltar mais para animar um corpo animal, né? Hoje, né, podemos também fazer essa afirmação, que hoje o personagem que cada um de nós ele é a melhor expressão do espírito que somos. O que significa dizer? Que hoje nós estamos no nosso ápice, na melhor performance do espírito que somos. O que significa que nas vidas passadas nós éramos piores, né? Então, é claro que a gente conhece sempre um vizinho, né, que não é boa bisca, né? A gente conhece alguém que a gente às vezes fala até espírito de porco. Hoje não pode falar isso não, mas é espírito de porco aquele ali. E imagina o que não era na vida passada, né? Porque se agora é assim, na anterior era pior. Aí eu trago aquela questão que sempre eu falo entre os meninos e as meninas, né? As meninas, não sei porquê, tem sempre uma ideia, né, de que na vida passada foi uma princesa, né? Quem nunca pensou nisso? Não, fui uma princesa na vida passada e tal. E os meninos não pensam muito que foram príncipes, não, mas esse pensamento passa por algumas pessoas. Imagina que se na vida passada foi uma princesa, então era uma princesa a amar, porque agora, né, você não traz mais absolutamente nada disso. Então, é claro que brincadeiras à parte, né, não é nada disso, mas é só para a gente entender que hoje a gente está melhor do que éramos na vida passada, né? Aqui, ó. Eu sinto uma falta do crachá, sabe, porque antes tinha o crachazinho, aí a gente olha o nome no crachá e já fala, Alfredo. Tudo bem? Alfredo. Não, porque eu sonho sempre em uma arena, no tempo do romano, brigando e morrendo. Para você ver. É uma possível lembrança, né? De uma, e acorda assim, gritando às vezes. Pensando como eu morri. Várias vezes. Não foi uma vez só, é um não. sonho recorrente. Olha, isso aí, esse assunto dá pano para manga, hein? Se me empolgar aqui, se empolgar o velhinho para falar de sonho, aí a gente vai ficar em aula toda. Aqui, Peraí. tem uma pergunta.
Só para complementar, se é possível um espírito, o ser humano, evoluído e momentaneamente se tornar animal para defender a natureza, defender alguma coisa. Não, não é possível. Nem momentaneamente. O que é possível, quer dizer, você menciona para que ele possa... não aqui. O Alfredo já falou. Pronto. Mas é possível que dentro... Você está chamando de espírito evoluído, né? A evolução, puxando para o nosso tema de hoje, ela não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa. A gente, às vezes, tem uma ideia, né, de que evoluído é uma pessoa espiritualizada. Você, talvez conheça também, assim, já que eu meti o malho no vizinho, aliás, vou fazer um parênteses aqui, sabe que eu fico fazendo brincadeira, né? Um vizinho que não vale nada, não sei o quê. Um dia eu fui fazer essa brincadeira aqui, tinha um vizinho aqui, lembra disso? Eu passei a maior vergonha, porque tinha o cara que mora no condomínio que eu moro. Aí eu falando do vizinho, o cara estava aqui, achou que era com ele, imagina, tive que depois me desculpar. Então, é brincadeira, gente. Estou falando vizinho assim, porque é uma pessoa qualquer. Sogra, né? Melhor falar de sogra. Aí eu fui falar do vizinho, o vizinho estava lá. Mas assim como a gente conhece o vizinho que não vale nada, às vezes a gente pode dizer, não, aquele vizinho é maravilhoso, é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa evoluída. E a gente atribui a evolução a um aspecto da evolução, a espiritualização. E não se mensura evolução apenas por um aspecto, são muitos aspectos, né? São várias dimensões na vida que vão definir se aquele determinado espírito é realmente evoluído ou não. E, inclusive, que nenhum deles, né, no nosso nível aqui, avança em todas as dimensões, em todas as áreas ao mesmo tempo. Você caminha numa, fica mais ou menos ali numa base, aí você volta para avançar em outra, e assim a gente vai construindo a evolução. Mas considerando, voltando à sua resposta, que um espírito que já tenha muitas habilidades, já tenha realmente um cabedal de informações que o tornaria um espírito evoluído, ele poderia ter a compreensão da natureza. Ele não precisa se tornar animal para isso, né? Porque faz parte de nós, porque a essência que formou o espírito que somos estagiou, lembra? Nós estivemos no mineral, estivemos no vegetal, estivemos no animal. Então, a essência que formou o espírito que somos vivenciou tudo isso. Portanto, dentro de uma consciência mais ampla do que somos e do que fomos, a gente poderia compreender a natureza, mas sem retroagir, não existe retroação a uma condição animal. Já respondeu? Então, já respondeu. Você demorou tanto que respondeu. Foi? Puxa. Então foi mediunidade. Outras aulas a gente vai falar de mediunidade. Hoje, então, continuamos falando eu já ia falar evolução, não é evolução, é reencarnação. Bom, então, a reencarnação é uma lei da natureza, uma lei automática dentro do processo evolutivo do humano. O que significa que eu não sei se eu vou ser contundente nessa afirmação que eu vou dizer. Como é que vocês vão voltar para casa com essa informação hoje? Eu não sei, mas eu vou falar. Eu vou dizer o seguinte, ó, quer queira ou não queira, quer saiba ou não saiba, todo mundo vai reencarnar. Não importa se é muçulmano, se é hindu, se é crente, se é católico, se é espírito, vai reencarnar. Porque não é uma opção, é uma condição natural, é uma lei da natureza, isso vai acontecer. Ah, mas o hindu pensa, aliás, faz parte da cultura deles, né, saber sobre a reencarnação. Mas o muçulmano, né, ainda que o muçulmano tenha aquela ideia interessante, né, que ele diz que quando ele desencarna, ele vai para um local com 300 virgens, sei lá quantas virgens, mas 300 virgens. Tem uma ideia de que há algo depois, né? Então ele tem já uma ideia. Mas que ele volta, eles não falam sobre isso. Então, mas mesmo eles, todo mundo é espírito, vai reencarnar. Porque é uma lei natural. Isso não tem o que escolher, certo? Até aí, tudo bem? Tranquilo? Alfred Hitchcock. Também gosto muito. Sobre, como é que se chama?
sobre a reencarnação, como Jesus disse, eu tenho várias moradas. Então, já está dizendo na própria casa Bíblia. do meu pai tem várias Moradas. não é isso? Então, a Bíblia fala. Eu, por exemplo, estou fazendo esse curso, mas eu já estudei quase todo o processo de todos os livros espíritas que pode imaginar, eu acompanho. Porque eu comecei a trabalhar em Arapiraca, lá na Cidade Baixa, quando eu tinha 17 para 18 anos. Aí eu me abandonei, não sei o quê, agora estou frequentando aqui. Já tem mais ou menos. O livro de Arapiraca agora, fantástico. Ele morreu todo, né? Isso. Mas fez uma obra que até hoje existe lá, muito boa. Uhum. E antigamente nós tínhamos contato com extraterrestres, é uma coisa fora de série. Mas é a vida que continua, né? Verdade. Aliás, é outro tema aí que, se a gente for por esse caminho aí, dá pano para manga. Mas vamos nos manter no nosso foco aqui, para a gente não abrir, né? Não fugir do tema. Mas o espírito tem uma outra habilidade natural que é chamada mediunidade. E a mediunidade é a capacidade, a gente vai estudar isso na aula 10, né? A gente vai estudar na aula 10, que é a capacidade de comunicação com outros espíritos, em outras dimensões. Então está tudo em casa, posso dar spoiler que não tem problema. Depois ela conta o certo, eu vou só falar alguma coisa. Bom, então vamos avançar mais um pouco aqui. Reencarnação versus educação. Então, quando a gente diz assim, um novo ambiente, um novo corpo, inicia o processo de modificação da personalidade anterior. O espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Não muda a individualidade por se mudar o local de morada. Ou seja, o espírito que pré-existe, ele vai continuar igual. O que vai mudar? Vamos dizer assim, o personagem, né? Se a gente olhar aqui, quem é o personagem e quem é o espírito? Então, o Fábio, né, quando a gente está falando o Fábio, é o personagem que o espírito que o Fábio é, a essência dele, construiu nessa encarnação. Como é que ele construiu isso? Ele pegou o que ele já tinha pregresso de habilidades, de informações, de conhecimento, de emoções vivenciadas. No momento da concepção, o óvulo fecundado aderiu ao endométrio, nidado, ele criou um enlace, uma ligação fluídica com aquele óvulo fecundado e começou a interagir. Lembra lá, aula 3, a função MOB, modelo organizador biológico, né? Ele começou a interagir com aquele óvulo fecundado, com aquele mecanismo biológico de formação de um novo corpo. Aí, nessa interação, ele ainda não é Fábio, ele ainda tem as características da vida passada, ele tem as suas habilidades adquiridas e ele interage começando a formar um novo personagem, que não tem nome ainda. Aí, quando passa aquele período intrauterino, né, que há o nascimento, a construção continua, porque essa construção da personalidade, ela vai terminar. Os autores antigos dizem que são 7 anos, os mais modernos dizem que isso vai até 14, mais ou menos, né? Até a puberdade ali. É quando a reencarnação se fixa e a psicologia vai dizer que a formação da personalidade está concluída. Então, quando isso ocorre, aí ele já foi batizado, né? Ele já tem um nome, aí ele se tornou o Fábio, que é o personagem, que é a expressão do espírito que ele é. Igual para a Paloma, igual para o Alfredo, igual para o Luiz Carlos, igual para todo mundo. Então, o Luiz Carlos é um personagem, né? Fantástico, né? Maravilhoso, impressionante. Se eu não disser, quem é que vai dizer, né? Então, pronto. Então, fantástico, maravilhoso, mas é um personagem, né? Na próxima encarnação, o Luiz Carlos vai reencarnar? É o Luiz Carlos que vai reencarnar? Não, quem vai reencarnar é o espírito que nesse momento se expressa por um personagem chamado Luiz Carlos, chamado Fábio, chamado Alfredo, chamado Paloma. Então, essa é a questão. Então, a individualidade, né, permanece. Agora, o que vai mudar? A personalidade, ou é o que a gente está chamando aqui de personagem. Tranquilo até aí, gente?
essa informação de personagem e espírito é uma informação importante, porque vocês vão ver nos próximos ciclos, vão ter aulas específicas falando sobre essa questão do personagem e do espírito. Ok? Bom, e o aprendizado? O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Estas experiências capacitarão o espírito a aprender as leis de Deus. Bom, pegando a deixa, né, de que falamos que uma questão importante do nosso aprendizado até aqui foi a evolução, então a gente poderia dizer que o espírito só evolui através das reencarnações? O que vocês acham? Você acha que sim? Então, o espírito que está lá na vida espiritual não avança nada. Avança também, né? Então, a evolução se dá, tem até um livro, né? A evolução se dá em 2 mundos, aqui e lá. Bom, mas tem um aspecto importante, porque se não precisasse, por exemplo, se não fosse importante a reencarnação, esse momento de aprendizado para o espírito, então podia ficar só lá, né? Só na vida espiritual e a gente ir evoluindo. Mas não é assim, porque olha o que traz ali o nosso texto, né? As experiências vivenciadas na Terra, a Terra como o nosso orbe, né? Dos espíritos humanos que somos. Então, essas experiências são imensamente impactantes e promovedoras, vamos dizer assim, de aprendizado. A gente vai ter, e vamos falar hoje ainda, sobre 2 aspectos fundamentais que são postos na nossa vida e que a partir de hoje a gente também, uma daquelas desconstruções, né, assim como eu não estou aqui pagando dívidas passadas, né, eu estou aqui tendo uma nova oportunidade de aprender aquilo que eu não aprendi, assim como isso, a gente também vai desconstruir que algumas situações, algumas questões que são postas, né, na nossa vida, não são, em hipótese alguma, ou melhor, não tem, em hipótese alguma, a ideia de te atrasar ou de te destruir, mas é exatamente ao contrário, de fazer com que você aprenda dentro daquela situação. Uma dica boa para isso é que todas as vezes que coisas repetitivas, né, ao sonho do Alfredo, né, que ele sonha, é um sonho recorrente, você falou, né, que está lutando na arena, tá dando uma dica importante para ele, né, além de estar trazendo uma informação de um personagem que ele já viveu, né, na época lá, talvez, na Roma antiga, né, imagina, você lutou lá naquelas arenas, imagina que coisa fantástica, né? Pois é. Não era um bom lutador. Mas agora porque agora... Então, enfim, além de estar dando uma dica importante do personagem que ele foi, também traz uma mensagem subliminar de que há algo que ele precisa aprender nessa dimensão. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, eu acho que vai ser um exemplo muito difícil, vocês talvez não entendam, porque eu tenho certeza que ninguém aqui teve problema financeiro. Alguém já teve problema financeiro? Não, né? Bom, eu imagino que vai ser uma coisa difícil vocês entenderem. Mas eu tenho um compadre, aliás, agora eu fico falando, eu falei isso essa semana, eu fico dando esse exemplo aqui, eu falo do meu compadre, né, do padrinho do meu filho. Mas eu acho que eu já vou puxar esse exemplo para mim, eu vou falar, não é mais meu compadre, não sou eu. Porque ele faz uma brincadeira que ele diz assim, compadre, eu tenho 2 fases na minha vida. É a fase eu tô rico, a fase eu tô pobre. Aí é assim, a fase eu tô rico é porque ele está numa boa, né? Os cartões de crédito tudo pago, tudo direitinho, né? Conta bancária lá direitinho e tal. Aí ele começa, né? Todo mundo gosta das coisas boas, né? Aí ele começa, vai estourando o cartão de crédito, cheque pré-datado, não sei o quê. Daqui a pouco, quando ele vê, está lá todo enrolado, o banco ligando para ele, e aquele negócio todo. Aí ele entra na fase eu tô pobre. Aí corta tudo, não pode mais sair, não pode viajar, não pode comprar nada, e fica preocupado, tem que pagar as contas, e não sei o quê, e aí está na fase eu tô pobre, mas aí ele vai trabalhando, vai acertando, aí ele fica numa boa, paga tudo que aí pronto, agora eu estou na fase eu tô rico.
Aí o que acontece? Cartão de crédito de novo, e não sei o que de novo, aí entra na fase eu estou pobre. Ou seja, tá isso aqui, né? Eu tô rico, eu estou pobre, eu estou rico, eu estou pobre. O que significa isso? Significa que ele não aprendeu a lição ainda na dimensão financeira. É isso que está dizendo, ele não aprendeu a lidar com a energia do dinheiro, não aprendeu a lidar com essa dimensão. Então, é uma repetição, né? São coisas cíclicas que acontecem na vida, que trazem a informação de uma necessidade de aprendizado. Então, é claro que, como eu falei, né, esse é um exemplo muito difícil, eu sei que vocês não conseguem supor, né, que isso possa ocorrer com alguém, mas pode estar ocorrendo em outras questões, aquelas coisas que são repetitivas. Olha, isso aqui acontece na minha vida várias vezes. Tenha um olhar especial para aquilo, porque algo ali você tem para aprender. Com certeza é a vida te dizendo, ó, você precisa aprender isso. Aí você não aprendeu, o que acontece? Nova oportunidade de viver aquilo de novo. Aí, tá lá. Não aprendeu? Pode ter certeza que aquilo vai voltar. E às vezes a gente tem a ideia que isso vai acontecer numa outra encarnação, né? Eu vou ter que voltar para que isso aconteça. Não necessariamente, tem coisas, né, que ocorrem às vezes na mesma encarnação, várias vezes, né? Aí exemplo aí do meu compadre, que eu já estou puxando para mim, porque a gente aprende essas coisas fácil, vocês não têm ideia, né? Então, é por aí. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Nada? Pergunta nenhuma? Professor bom é assim, né? Eu não vou nem mais criar aquela dúvida agora de... chegou aqui uma pergunta. Não é tão bom assim, tá vendo? Ficou não é dúvida. pergunta, não. É só para endossar aí o exemplo que o senhor colocou. Uhum. O senhor deu exemplo aí do teu compadre que em altas em baixas, né? Bem, financeiramente mal. Mas eu não me recordo o nome do livro, mas eu tive a oportunidade de ler algo que era um espírito que já tinha encarnado 6 ou 7 vezes. Isso foram oportunidades que lhes foram dadas, porque todas as vezes que ele esteve, ele se finalizou suicidando. Então ele teve sempre essas oportunidades para que em determinado momento até que ele dominasse, né, essa índole do suicídio. E para isso ele sofreu muito, não foi pouco. Até que ele conseguiu o equilíbrio e, em uma das vezes que ele esteve, conseguiu, sim, desencarnar, mas sem suicídio. Legal. Então, quer dizer, foi um aprendizado que veio ao longo de algumas reencarnações, né? Quando a gente fala que o espírito teve 6 ou 7 encarnações, isso é muito pouco. Isso aí é porque foi para esse aprendizado. Porque nós, desde quando habitávamos as cavernas, que a gente começou as reencarnações, né? Quando os hominídeos, né? Tem como a gente saber quantas reencarnações a gente já teve? Olha, assim, existem até algumas técnicas e tal, que você pode ter uma ideia. Mas eu te perguntaria assim, para quê? Tudo que se refere às nossas experiências passadas, elas precisam, para que a gente saiba... Imagina o seguinte, você agora lembra da sua reencarnação passada? Tem um porquê isso, que a gente já falou na semana passada, mas a gente vai falar mais sobre isso hoje. Tem um propósito isso, é melhor para você, né? Isso vai te favorecer que você não saiba, né? Vai favorecer. Então, se a gente quiser saber alguma coisa, é possível, né? Mas precisa ter um propósito importante, porque saber só por saber não vai te ajudar. Então, esse é um ponto importante, né? Saber quantas encarnações, isso pode ajudar em quê? Em nada. Mas o que a gente pode... Tem uma conta de papel de pão, vamos dizer assim, né? Uma conta que a gente faz aí, que não isso não está escrito em lugar nenhum. Você imagina que agora, né, a Organização Mundial de Saúde diz que o brasileiro tem uma longevidade de 84 anos, isso agora. Mas eu lembro que tinha uma reportagem no jornal há um tempo atrás, falando sobre uma matéria da década de 50, chamando uma pessoa de 40 anos de velhinho. Porque a pessoa que chegava a 40, 50 anos era considerado velho. Aliás, quando eu era jovem há pouco tempo, né, eu estou jovem há muito tempo agora, mas quando eu era jovem há pouco tempo, eu achava que a pessoa com 40 anos era velho.
Aí eu fiz 40 anos. Aí eu achava que a pessoa com 50 anos era velho. Aí eu fiz 50 anos. Agora eu acho que a pessoa com 90 anos é velho. Aí falta um tempo ainda para eu fazer 90 anos. Então, eu acho que... E isso, claro, brincadeiras à parte, mas a longevidade, quer dizer, o período de reencarnação, né, o período que passamos encarnados, está aumentando. Mas vamos colocar aqui numa média, se a gente pegar que lá atrás era 40 anos e agora é 80, se a gente colocar aí numa média de 50, 55, então a pessoa passar 50 anos encarnado e uns 20 ou 30 desencarnado, então teríamos entre uma encarnação e outra, mais ou menos 80 anos. Né? Se a gente pegar lá quantos mil anos nós estivemos lá, éramos o Neandertal, quantos mil anos? Faz as contas aí, divide os 1000 anos que der por 80, vai dar mais ou menos o número médio de encarnações que você teve até agora. Então, isso, eu volto a falar, isso é uma conta de papel de pão, porque não é nada, não é científico. Deixa eu chegar o microfone aí para você. Perguntas que você fica com receio de perguntar. Não fique. Se hoje tem esse tanto de gente na Terra, esse tanto de pessoas, espíritos encarnados que estão aqui, 7 bilhões e meio, esse tanto de pessoas já existiam um espírito no plano espiritual para poder estar hoje aqui, sendo que a gente vem aumentando a quantidade de pessoas. Entendeu? Eu fico nessa dúvida. Entendi. Vamos por duas bases aí. Primeiro, lembra lá na aula 2 que a gente aprendeu que somos criados por Deus, não é isso? E que a criação de Deus não cessa, né? É contínua, Deus continua criando. O princípio espiritual, que ele vai evoluindo até se tornar espírito e ele vai avançando, não é isso? Então, olha, André Luiz, na década de 50 ou 40, qual é o 40, né? Na década de 40, fez uma declaração, André Luiz, o espírito, né? Fez uma declaração que no nosso orbe tem 3 vezes mais o número de pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas polulando as esferas espirituais. O que significa? Que até antes da Covid, eu não tenho mais esse dado agora, né? Porque foram muitas mortes, né? Muitos desencarnes. Mas, se não me engano, era em torno de 8 bilhões a população mundial. 7 ponto alguma coisa, quase 8. 7,5. Bom, 7,5, não sei porque eu estou com um número de 8 na cabeça, mas não tem problema. 7,5 bilhões de pessoas encarnadas significa que 3 vezes 7, 21, então seriam mais ou menos 21 bilhões de espíritos polulando as esferas espirituais em torno do nosso orbe. Sabe o que significa? Que o número de nascimentos pode aumentar gradativamente, porque vai estar acompanhado de um número de mortes, né? A gente tem uma longevidade. Mas se a gente tiver 2 nascimentos por dia e 1 morte por dia, que não é isso, né? Não é o dobro, mas se a gente tiver isso, a população da Terra de encarnados vai aumentar e não vai terminar a população de espíritos que estão lá aguardando. Então você está lá, numa esfera espiritual, se preparando para uma nova encarnação, reencarna, mas tem outros que desencarnam e vão lá para a fila, para reencarnar de novo. Por isso, há um aumento da população controlado, né? Mas não gasta o número de espíritos que estão na fila lá, esperando por essa oportunidade, porque a gente está começando a descobrir isso, a entender que a reencarnação é uma oportunidade fantástica, maravilhosa. Aliás, cabe até aproveitar o ensejo e dizer que é preciso que a gente olhe para essa encarnação com vontade de aproveitar ao máximo, de espremer tudo que ela pode nos oferecer. Porque se a gente tem ainda, né, necessário desconstruir mais uma coisa, aquela ideia de que quando desencarna a gente se torna entidade, né? Vou contar um caso aqui, histórias velhas, mas a turma é nova, só ela que vai
de novo vai falar assim, mas não acredito, você contou aquela história de novo, né? Tenho certeza que ela vai falar isso, mas a turma não sabe da história. Eu era criança há pouco tempo, né, bem jovem, e brincava com os amigos lá na rua que eu morava no Rio, e um dos meus amigos, aliás, era o Fábio e o Gustavo, que eram 2 irmãos. E a gente brincava na rua. O pai do Fábio, quando ele chegava, que era 7h30, 8 horas, chegava do trabalho, eles tinham que subir, tinham que ir para casa. A minha mãe deixava eu brincar até 8h30, 9 horas, porque a gente, criança, brincava na rua antigamente, viu, gente? Né? Criança brincava na rua. Hoje está todo mundo dentro de casa, não só agora, nesse momento, por causa do afastamento social, mas antes as crianças já estavam muito mais dentro de casa, né? Meu tempo brincava de pique na rua e tal, bolinha de gude, né? Enfim, pois é. E aí eu podia ficar até um pouco mais. Só que o pai do Fábio, quando ele chegava, a galera, né, já ficava de olho, porque se o pai do Fábio viesse, se o Fábio estivesse embaixo, ele já chegava batendo no Fábio e no Gustavo. Aí, o que a gente avisava? Fábio, ó, seu pai. Aí ele corria e subia. Mas algumas vezes a gente não via e ele chegava de surpresa e pegava ele já pela orelha. Vamos subir, essa hora não tem que estar na rua, não sei o que e tal. E o pior, quando chegava em casa, se a mãe do Fábio, Dona Glória, se ela falasse com ele, poxa, não faz isso, eu que deixei ele ficar, sobrava para ela também, né? E ele vinha para cima dela com violência. Bom, o que aconteceu? Ele desencarnou, curva normal da vida, né? ABC da vida. A gente nasce, cresce e morre. O pai do Fábio morreu, desencarnou. E aí, você vê, eu criança, era, sei lá, 9, 10 anos, ficava indignado, me incomodava muito ouvir assim, que Deus o tenha num bom lugar. Já ouviram alguém falar isso de quando alguém desencarna? Né? Que Deus o tenha no bom... Nossa, como aquilo me incomodava. Né? Porque eu falava, não é possível que Deus vai ter esse cara que batia no meu amigo, né? Que brigava com a mãe do meu amigo, quando a gente estava na rua brincando, não estava fazendo nada demais. Então, ele não é uma boa pessoa, então Deus não o terá num bom lugar. Eu me incomodava muito com isso, né? E olha que naquela época eu nem sonhava ainda que um dia eu iria estudar o Espiritismo. E hoje eu posso dizer para vocês com convicção que a oportunidade que a gente tem de se tornar uma pessoa boa é na encarnação. A gente tem que se esmerar no melhor, né, em desenvolver as nossas habilidades, porque são essas que vão fazer com que a gente possa ser chamado de espírito evoluído, são as aquisições de habilidade que fazemos nas diversas dimensões da vida e que vão poder, de fato, fazer com que sejamos pessoas melhores, porque se não for, a morte não tem o condão, aquela varinha mágica de transformar ninguém. Você vai desencarnar e você será exatamente o que você é. Se você é uma pessoa que batia nos seus filhos só porque estava chegando em casa naquela hora e eles estavam brincando e que brigava com a sua mulher sem o menor propósito e que tinha essa agressividade e essa violência, você não vai se tornar uma pessoa melhor. Então, imagine que eu já me incomodava naquela época com isso, né? E hoje eu tenho a certeza, a gente não se transforma. Então, isso vale como uma boa reflexão, né, para que a gente aproveite. Eu tenho um amigo, que aliás mudou para o Rio, a gente perdeu o contato, que ele dizia assim, não, o fulano de tal é uma encarnação perdida. Sabe essas pessoas que não estão aí, não estão nem chegando, e que está torcendo que a vida termine em barranco, que é para ele morrer encostado, sabe? Essas pessoas que não estão preocupadas, né? Uma encarnação perdida, é um termo exato, bem apropriado, né? Porque você perdeu uma oportunidade. Aqui tem uma pergunta aqui. Bom dia, Luiz. Bom dia. Me ocorreu a seguinte dúvida. Você falou que a gente geralmente evolui mais quando a gente está encarnado, vivendo tudo isso que a gente está vivendo aqui. E é muito natural que a gente consiga perceber isso, não é? Os momentos da vida, término de relacionamento, desemprego, nascimento de filho, morte de um familiar, tudo que a gente vive transforma muito a nossa perspectiva e como a gente se enxerga o mundo. Mas aí me ocorreu, e lá, quando a gente passa daqui para um plano espiritual,
a gente continua também evoluindo. Mas como é que funciona essa evolução? Lá a gente talvez não tenha os mesmos conflitos que a gente tem aqui, ou não tem nenhum conflito. Aqui os fenômenos são muito do cotidiano, de tudo isso que a gente vive, que eu acabei de falar. Mas lá a gente não vive desemprego, término de relacionamento, nascimento de filho, morte de familiar, desentendimento entre irmãos. Então, como é que lá a gente evolui nessa caminhada que não cessa? Olha, devia ter, antes da resposta da pergunta, devia ter uma estrelinha. Pergunta sensacional. Então, vamos dividir por dimensões. A gente está na dimensão material encarnado, né? Então, o impacto dessa dimensão, ele vai se refletir emocionalmente, né? Porque é o que você acabou de falar, o nascimento de um filho, lá como espírito, você não vai ter essa... Ainda que, por exemplo, morte, eu ia falar nascimento e morte, né? Ainda que morte, existe uma, entre aspas, uma despedida. Porque no seu grupo, na sua família espiritual, pessoas se preparam para reencarnar. E assim como a morte aqui na dimensão física, que o cara parte da dimensão física para a espiritual, a gente fica entristecido, a gente chora, sente saudade, né? De lá, quando a pessoa vem nascer aqui, quando ela sai de lá para nascer aqui, eles também ficam sentidos, eles também ficam com saudades, também ficam tristes, né? Não é um luto como o nosso aqui, mas também tem essa emoção, vamos dizer aqui. Mas o impacto emocional, ele é muito maior no embotamento da matéria. Agora, o desenvolvimento intelectual, ele é muito maior sem embotamento da matéria. Você está mais livre com a sua mente. Eu já falei sobre o conceito, a diferença entre mente e cérebro, né? Vou falar que nem a aeromoça, mais uma vez eu adorei isso, né? Eu sei que vocês sabem, mas não custa repetir, né? Mente é um órgão espiritual, é uma nuance do perispírito que está mais próximo, mais em contato com o espírito, que é a usina, né, da vida, das ideias, do pensamento, né? A força da vida, da criação, vem da usina que é o espírito. E a mente é o órgão que está mais próximo dela, do espírito. O cérebro não, o cérebro é um órgão físico, né? É um órgão do corpo físico e que recebe impulsos, vamos dizer assim, dessa usina que passa pela mente. Então, cérebro é um órgão físico, mente é um órgão espiritual, vamos chamar assim. E o corpo das emoções e o corpo da mental, né, eles estão lá nas camadas do perispírito. Então, as questões intelectivas, elas são melhor apreendidas na dimensão espiritual. Por exemplo, a gente tem muitos relatos de estudiosos, espíritos, que estão lá se preparando, buscando estudos de vacinas, sobre doenças, muito antes até, né, da gente pensar assim, vai ter uma pandemia mundial, então já tem lá no plano, eles já estão pensando, olha, qual o caminho da vacina? O caminho vai ser esse aqui. Aí, através de intuição, através de novas encarnações, então o cara nasceu, mas ele estudou lá sobre uma determinada coisa o tempo todo, então ele já vem com aquele propósito de desenvolver aquilo aqui na matéria. Então, a evolução se dá em dois mundos. Aliás, tem um livro que fala, o título do livro é esse, né? Evolução em dois mundos. Então, a gente evolui lá e evolui aqui. Mas muitos aspectos têm um impacto muito maior aqui, principalmente os emocionais. Então, o que a gente vivencia, aqui acho que foi um slide anterior que falou, ou é esse aqui, as experiências vivenciadas na Terra. Então, o que a gente vivencia aqui traz um aprendizado importante de produção de experiências, de habilidades e de questões emocionais. Mas, do outro lado, a gente vai ter o outro aspecto intelectivo. Não que aqui também não tenha, mas é maior lá sim, certo? O que mais, gente? Tranquilo até aí? Então vamos avançar mais um pouquinho. O esquecimento. Recebemos um equipamento novo, né? Um novo veículo de manifestação do espírito que somos, o corpo físico. O corpo, cérebro, o ego, né? O ego é uma estrutura da psique, da mente, uma nova personalidade e experiências num novo meio que se vai renascer.
Bom, tudo novo, né? Corpo novo, às vezes ambientes, às vezes situações. Podem ter, até as pessoas envolvidas podem ser novas, ainda que a gente tenha mais ou menos uma família espiritual que a gente acaba reencarnando dentro daquele núcleo, né? Eu já contei para vocês na semana passada, né, que eu, por exemplo, venho algumas encarnações salvando uma alma, né, um espírito sofredor, aí eu caso, trago, tento colocar, né? Você sabe que a gente fala isso tentando se defender, né? Porque é bem o contrário, mas eu não posso dar muita razão. Mas, enfim, ela fala assim, não é à toa que meu nome é Jesus, porque a Alessandra é de Jesus. Ela fala, não é à toa que meu nome é Jesus, eu vim para te salvar. Fala, então, tá bom. Mas a gente não dá razão, a gente fala o contrário, que é para não dar razão. Mas, brincadeiras à parte, muitos espíritos acabam reencarnando dentro do mesmo núcleo, mas não quer dizer que isso seja uma regra. Você pode, de acordo com a sua necessidade de aprendizado, você pode precisar reencarnar em outros núcleos, em outras regiões até, né, que vão te proporcionar o aprendizado que você precisa ter. Então, como é uma questão de educação, de aprendizado, então é preciso que você esteja dentro de um meio, numa sociedade que vai te oferecer aquilo, entre pessoas, né, numa família que possa te favorecer. Às vezes a gente pensa assim, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu tenho constantes experiências, né, porque os filhos são um aprendizado contínuo. Né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu já sei tudo, e aí vem uma nova situação com os filhos e você pensa assim, eu não sei nada. Né? E às vezes você pensa até assim, puxa, eu não sei mais o que fazer diante dessa situação, e aí você tem que parar e refletir. Porque a gente pensa assim, são crianças, né, estão crescendo. Dedo engano, são espíritos, e espíritos que trazem as suas questões todas, passadas e pretéritas e etc. E que agora, formando um novo personagem, né, trazem tanto muitos ensinamentos, quanto são carentes de ensinamentos, de orientação. Mas, às vezes, a gente pensa assim, não, o dever dos pais é só ensinar, é só orientar. Ledo engano, é o papel de aprender também, porque eles trazem muitas questões que te botam para refletir, te botam para pensar a respeito disso. Avançando um pouco mais, então, durante a encarnação, o esquecimento do planejamento não é total, pois o espírito tem lembrança dele quando liberto do corpo durante o sono, por exemplo, né? A gente já viu na aula de libertação que toda noite você vai passear, né? O corpo físico precisa descansar, o espírito não. Através de sonhos, né? Durante meditações, por influências dos seus guias espirituais, bem como através das intuições. Eu preciso fazer um parênteses na questão ali, intuições, porque eu gosto, né, de diferenciar intuição de inspiração. Às vezes a gente diz assim, que uma intuição foi aquela ideia que a gente teve num determinado momento, em função de algo que eu esteja fazendo ou desenvolvendo, e que me soa como se, por exemplo, um espírito tivesse vindo ali e me intuído sobre aquilo. Não sei se vocês pensam assim, mas é uma ideia comum, a maioria das pessoas pensam assim. Só que, na verdade, a intuição não é trazido por outro espírito, a intuição é sua, é um conteúdo que é seu e que está lá no seu inconsciente e que quando você consegue acessar, então sim, você foi intuído. Agora, tem um outro tipo de informação que chega para você, que é a inspiração. Então, quando você é inspirado, aí sim veio de fora. É só pensar, ó, inspirar, né? Está vindo de fora para alimentar o que está dentro. A inspiração, aí sim, é um outro espírito que te traz uma ideia, que te traz uma luz sobre alguma coisa que você pode pegar aquele gancho ali e desenvolver aquilo. Então, a intuição é sua. Portanto, quando você tem uma intuição, você está acessando um conteúdo seu e pessoal. Pode ser startado por uma pessoa de fora, pode. Ali está dizendo que os amigos espirituais, né, que os mentores e tal, podem startar em você um conhecimento que já é seu. Mas tem uma pergunta aí, né?
Olá, Tudo bom? bom dia. Bom dia. Achei interessante, né, você colocar a questão da evolução do espírito, que o espírito está sempre evoluindo, como a colega ali falou também, né, como se dá esse processo do plano espiritual. E aí me veio assim a seguinte análise e pergunta, né, porque antigamente, né, na pirâmide do Egito mesmo, assim, como foi que as pessoas, né, daquele período, os governantes, tudo, fizeram aquela pirâmide sem ter noção nenhuma, assim, do nada, né, de estrutura, assim, são perfeitas, a questão matemática, a questão da astronomia, do tempo, tal, tudo isso. E hoje também nós vemos também a medicina avançando em tempo, assim, que antes se fazia uma vacina em torno de 10 anos, hoje já avançou bastante. Aí vem a pergunta, colocando a questão, será que durante esse período da evolução do espírito, quando a gente está dormindo e a gente vai fazer essas visitas espirituais, essa questão do aprendizado, a gente, como posso dizer, aprende isso dentro desse limiar, desse mundo, assim, entre o mundo encarnado, né? E quando a gente acessa a questão do sono, o espírito vai para outra dimensão, será que tem alguma ligação, alguma coisa assim da evolução do espírito, tanto da questão espiritual como a pessoa encarnada aqui? Fantástico. Como é o seu nome? Albérico. Albérico? Então, você tem razão. Nossa, você tem razão. Você colocou mais como uma pergunta. Permita só um golinho aqui, que eu estou com um pigarro. Você colocou como uma pergunta, mas eu posso transformar ela em afirmação. Você tem razão que a evolução ocorre sempre e desde sempre. E em qualquer momento da humanidade, você pode ter, porque o espírito é liberto sempre. Em desdobramento, né, durante o sono, você pode ter contato com outras inteligências e trazer intuições. Bom, eu não conheço pessoalmente as pirâmides egípcias, mas eu conheço as pirâmides mexicanas, né, de outras civilizações, né, astecas, incas, né, tem um lugar chamado Chapultepec, que eu tive lá vendo as construções, e é realmente algo impressionante, né? Não passa uma lâmina de barbear ali, uma gilete entre uma rocha e outra. Você imagina que há quantos anos atrás teriam essa tecnologia? Então, realmente é algo interessante e impressionante, né? Conheci na Grécia também aquelas construções gregas milenares que são impressionantes também. Bom, durante toda a época da humanidade, houve uma coisa que é um intercâmbio. Você sabe que a única civilização que a gente pode dizer que é original da Terra, se a gente pudesse dizer, são terráqueos, seriam os japoneses, os chineses. Esses são originais da Terra. Qualquer outro lugar, principalmente as civilizações que tiveram as influências egípcias, são mescladas de ETs. Olha que tema que eu vou puxar agora. Sabe por quê? Tem um livro que eu posso indicar, e vocês vão entender a base do que eu estou querendo trazer, que chama-se Os Exilados da Capela. Os Exilados da Capela é um livro que conta a história de uma civilização que já estava muito avançada, né, que estava lá na frente já de evolução, mas que aqueles espíritos que não conseguiram alcançar, né, o avanço que o orbe, né, que era o orbe chamado Capela, que era lá na constelação do Cocheiro, e não conseguiu alcançar, eles tiveram que ser exilados para outros planetas em que estavam em desenvolvimento. Então, muitos espíritos que eram muito mais avançados tecnologicamente vieram para a Terra. E esses espíritos que vieram e começaram a reencarnar aqui, aí a gente está falando, não é ET, não é porque vieram aquele verdinho e chegou aqui, não é isso não. Espírito, e que passou, ele era de um outro planeta, de um outro orbe, de uma outra constelação, e passou a reencarnar na Terra. E esses espíritos traziam conhecimentos, traziam habilidades importantes, e daí alavancou o desenvolvimento dos espíritos que eram da Terra, né, eram originais da Terra. Então,
Em várias épocas da humanidade a gente tem esses relatos, assim como também tem espíritos que daqui foram exilados para outros locais. Mas, para pegarem só a base do que eu estou dizendo, a referência é o livro Exilados da Capela, que vai contar sobre isso aí, e que ocorreu durante alguns momentos da nossa trajetória. E eu acho que naquela época ali, das grandes pirâmides ali, dos faraós, acho que foi a época que isso mais ocorreu. Bom, no canal The History, falou sobre esse assunto aí, que naquela época os egípcios e outras civilizações, com esses seres evoluídos, eles faziam meditação, as pessoas ficavam alteradas do estado de consciência, e eles conseguiram hipnotizar eles para que eles construíssem daquelas formas bem perfeitas, bem organizadas, tudo direitinho. Uhum. Então, fantástico. Eu gosto, eu adoro esses vídeos, né, desses canais aí informativos. Porque não é só uma questão, por exemplo, no caso dos egípcios, eles tinham um conhecimento das energias. As pirâmides não foram postas ali de qualquer posição, né? Elas estão posicionadas de tal forma que a energia cósmica... Você sabe que às vezes algum animal que morre no entorno ali, se ele não for recolhido, ele fica décadas e não se decompõe. Porque a energia cósmica ali é tão forte em função do posicionamento da pirâmide, né, que ela canaliza a energia cósmica de tal forma que o corpo do animal não se decompõe. Então, eram muitos conhecimentos, não era apenas conhecimento de edificação, né? Não era só de construção civil, mas tinham outros conhecimentos envolvidos ali, mais avançados. Pois não. Bom dia, Luiz. Bom dia. A gente fala muito sobre a questão do dom, né? Quando a pessoa não teve contato algum com determinadas coisas. A questão do dom poderia ser necessariamente intuicional? Desculpa, eu não entendi. A questão do? Dom. Dom? Isso. A questão do dom, sim. O dom, entre palavras, são predisposições, né? São habilidades, vamos dizer assim, que você tem pregresso. Eu acho que eu contei isso semana passada, porque foi uma discussão que eu tive com um casal da nossa equipe aqui, do curso básico, que eles estavam discutindo o seguinte: a esposa tem uma vontade, um desejo de aprender a tocar violão. Aí os dois compraram o violão, ela entrou no curso para aprender. O marido, não, ele gosta de música, mas ele não tinha esse negócio. Ele pegou o violão e olhou lá aquelas revistinhas de cifras, né? E já começou a tocar. Ela cansou, saiu do curso e não aprendeu a tocar violão. E ele não entrou em curso nenhum, já pegou. Aí vamos dizer assim, era um dom que ele tinha, né? Podemos chamar dessa forma. Mas eu posso dizer que é uma habilidade que ele tem, porque provavelmente ele já teve contato com a música, com os instrumentos, numa vida passada. Então agora ele tem uma facilidade de aprender aquilo, porque ele já teve aquele contato, né? Então, ela possivelmente não tenha tido esse contato. Ela vai começar, vai construir esse dom para as próximas encarnações a partir disso. Então, quando a gente está falando que é um dom, a gente está dizendo que são predisposições, né, do espírito em função do contato, das suas experiências no passado. E isso está lá. O espírito não perde nada, né? Está tudo lá no espírito. Bom, aproveitando a sua deixa, mas puxando o gancho aqui para o nosso slide que está aqui, que está falando do esquecimento. E eu disse, me perdoe, eu esqueci seu nome. Nélia, né? Eu disse para a Nélia que é uma vantagem para a gente não lembrar, né? O espírito tem benefício, tem ganhos em não se lembrar, né? Então, se realmente você tem uma questão, lá uma mácula, um trauma, né? Usando a linguagem psicológica, você tem lá um trauma e você precisa dissolver aquele trauma, e se para que isso ocorra, você precise retroagir ao momento em que ocorreu aquele trauma, você, por exemplo, usando uma técnica de regressão, para que você vá até aquele momento e consiga dissolver o trauma, então pode ser que você precise ir até um momento antes da vida uterina. Hoje tem técnicas aí, a TVP, a gente estudou isso na semana passada, a TVP, né, que é a terapia de vidas passadas,
você retroage até o momento em que você criou aquele trauma lá, uma fobia, né? um medo de alguma coisa, pode ter uma... Aí sim, você tem um propósito, né? Você tem um porquê. Aquilo vai te ajudar se você revisitar o passado e lá você entender o que originou aquela fobia e você então vai conseguir melhorar isso. Aí tem um propósito. Mas saber por saber não vai te ajudar em nada. Ao contrário, pode atrapalhar. Eu trouxe na semana passada alguns exemplos, né? Por exemplo, eu e o Fábio, na vida passada, se nós tivéssemos sido inimigos, a gente lutou nas arenas lá na Roma, lá no Coliseu, né? A gente brigou lá com o gladiador Alfred, e num dado momento, o Alfred perdeu. Alfredo de Roma, olha só, tem no restaurante, né? Alfredo de Roma aí. É? Pois é. Então, o Fábio e eu, né, que lutamos contra o... Que legal. Aí fomos inimigos, a gente se degladiou lá, mas a gente tomou isso para o pessoal. Porque o Alfredo não tomou isso para o pessoal, né? Ele perdeu na boa, tranquilo, aí ele voltou, lutou de novo, perdeu de novo. Mas tudo bem, levou numa boa, isso é fantástico. Tinha que aprender, porque de repente era um espírito que só ganhava. Ele precisava ter a experiência da derrota, né? Da humildade e tal. Enfim, ele tirou numa boa, aprendeu isso tranquilamente e tal. Mas eu e o Fábio não, a gente era cabeça dura, endurecido. E aí imagina que se agora, né, eu e o Fábio lembrássemos aqui que na vida passada a gente estava se degladiando lá e que eu peguei a espada e arranquei o pescoço dele fora, né? Você imagina que ele ia estar com essa calma que ele está aqui agora, sentado aí tranquilão? Não ia estar mesmo, ia estar ali já... Mas eu estou me colocando como malzinho. Eu estou me colocando como malzinho. Eu que arranquei o pescoço dele. Está vendo? Eu não olhei pelo lado de ter vencido a luta, né? Eu estou olhando do lado do mal que arrancou o pescoço. Ele ia estar ali agora, só no mínimo com a vontade de querer pegar meu pescoço só um pouquinho, né? E dar uma estrangulada. Então, como é que a gente ia conseguir fazer a aula aqui, né? Eu ia ter que ficar aqui com, opa, peraí, esse cara... Não ia dar. Então, claro que eu estou exagerando na brincadeira, mas não ia ser possível. A gente não ia conseguir ter uma relação. E olha que isso muitas vezes acontece esses desentendimentos, vou chamar assim para ficar suave, né? Esses desentendimentos da vida passada, e as pessoas nascem irmãos. Vem marido e mulher, olha que coisa fantástica, né? Aí continua brigando. Mas vem irmão e continua brigando às vezes, né? Mas imagina que se eu não lembro, né, que na vida passada a pessoa arrancou meu pescoço fora, então agora eu ainda vou amar, né? Eu ainda vou, né, idolatrar a pessoa. Por quê? É uma nova oportunidade de, num novo ambiente, de numa nova estrutura familiar, de uma nova estrutura da sociedade, você reconstruir isso e refazer esses enlaces de convivência, né? de experiências que você pode ter junto com aquela pessoa. Aí pronto, aí dilui. Aí agora o Fábio vai falar assim, puxa, mas nessa agora ele era professor da ULI, ele trabalhava na ULI, eu era aluno e vou me tornar professor, porque você sabe que isso é uma questão temporária de vocês, né? Aliás, deixa eu já falar isso, né? Um dia desse eu estava sentado aí, e agora estou aqui me candidatando a estar falando para vocês. Então, saibam que vocês daqui a pouco vão estar aqui nesse papel, porque esse aprendizado, ele não cessa, é constante, a gente aprende o tempo todo e não aprende só sentado aí não, depois que você está em pé aqui falando, você continua aprendendo, né? Eu me recordo, quando eu me formei na ULI, a fala do Adenauer, porque foi ele que fez a colação de grau da minha turma, né? E a fala dele foi o seguinte, vocês que cursaram a ULI e tiveram todos os conteúdos, sejam agora bem-vindos à ignorância. Aí eu, porque eu pensei que ele fosse falar assim, agora vocês aprenderam, né? Sejam bem-vindos à ignorância, porque
continuamos ignorantes em outras questões e a gente vai continuar aprendendo. Então, fiz um parêntese grande aqui, mas não se preocupem, porque vocês estão sentados aí, amanhã vão estar aqui na frente trazendo para a gente. Hã? Mas não se preocupe, porque não falta. Tem em algum lugar. Conheço, é um filme bonito, filme de amor fantástico, né? Pois não. Uma questão que veio agora, você falando isso, tem uma expressão que a gente utiliza muito, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa e a gente fala assim, pô, o santo não bateu, né? Na pessoa. E tem aquela antipatia que a gente não consegue de maneira alguma assim chegar junto, se aproximar. Será que isso tem a ver com as encarnações passadas que a gente foi inimigo, como você colocou, né? Que assim teve uma coisa muito forte entre eu e aquela pessoa e que a gente está tentando resgatar isso nessa encarnação agora? Bom, então, o Espiritismo tem uma coisa muito legal, que ele diz assim, ó, não tem receita de bolo para nada. Então, a gente não poderia afirmar que só porque o meu santo não bateu, vou usar os mesmos termos, mas é usual, né? Meu santo não bateu com daquela determinada pessoa, que eu tenha tido um problema no passado com ela. Não quer dizer que seja, mas também não quer dizer que não possa ser. É uma possibilidade de ser. Agora, é porque existem outros fatores. Por exemplo, a sua vibração, né? Porque somos seres vibracionais. A gente vai aprender isso lá no... deixa eu ver se é o ciclo 4, tem aquela multidimensionalidade, é 4 ou 5? E depois, o 4, né? E depois, na pós, a gente vai também falar sobre a multidimensionalidade do ser. Então, você vai ver que você é um ser vibracional. Você emite uma vibração o tempo todo. E essa sua vibração, ela te aproxima ou te afasta de outros, né? Quando você está numa mesma sintonia de uma outra pessoa, aquilo é bom, te atrai. Quando você está numa sintonia diferente, aquilo é ruim, te afasta. Então faz você ter essas sensações. Então, quer dizer, pelo simples movimento vibracional, pode fazer com que você seja repelido, né, ou aproximado daquela determinada pessoa. Então, mas pode ser também por uma questão pretérita? Pode ser. Qual é o melhor? O melhor é você entender e acolher. Então, aquelas pessoas que pode te parecer chata, enjoada e etc., são aquelas que podem te oferecer mais, pode fazer com que você cresça mais. Até porque, aí já por um fator psicológico, não mais puramente espiritual, a gente tem uma tendência de espelhamento. Aquilo que me incomoda no outro é porque não está resolvido em mim. Então, se uma pessoa te mostra algo que você se incomoda com aquilo, resolve em você essa situação, porque aí você não vai mais se incomodar com o outro naquela situação. Então, olha quantos aspectos, né, envolve essa relação. E aí o Espiritismo vem brilhantemente dizendo, olha, não tem receita de bolo, não tem regras que você possa dizer, ó, se acontecer A ou B com C, com certeza é isso. Não tem. Mas tem a possibilidade. Pode ser pessoas do passado? Pode ser diferença vibracional? Pode ser tanta coisa, certo? O que mais, gente? Então, entendemos que não lembrar do passado é uma coisa boa, né? E que a gente não precisa se preocupar se foi princesa ou se foi príncipe na vida passada, porque a gente precisa apenas saber que hoje estamos na melhor expressão do espírito que somos. Então, isso tá bom já, basta, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Processo de aprendizado. Não é linear, como eu falei, né? Então, eu vou trazer um exemplo meu pessoal. Eu venho me desenvolvendo nas ciências exatas durante toda essa encarnação. Eu lá no 2º grau estudei técnico em eletrônica, 2º grau técnico, né? Depois eu fui fazer engenharia, fui para a escola de engenharia, fiz engenharia elétrica, aí não posso denunciar quanto tempo eu sou jovem, né? Mas na minha época de engenharia, só tinha engenharia elétrica, civil, mecânica e química, só, eram 4 engenharias. Hoje tem engenharia mecatrônica, engenharia de não sei, engenharia de pesca. Outro dia eu vi engenharia de pesca, o cara aprende sobre as marés para entender sobre pescaria. Então tem engenharia de tudo, mas na minha época só tinha essas 4.
Quando eu estava nos últimos anos, né, nos últimos períodos, veio a engenharia eletrônica. Olha só, que eu ainda peguei um pouquinho de válvula. Tem gente aqui que não sabe nem o que é válvula, né? Mas eu ainda peguei um pouquinho de válvula na época que eu estudava. Depois vieram os transistores e depois os circuitos integrados e tal. Então, olha, quanto tempo nessa encarnação eu estou me desenvolvendo numa ciência exata, né? A engenharia e tal. Nessa altura da minha encarnação, eu resolvo, porque eu ouvi o Adenauer falar que o espírito só é evoluído se ele foi engenheiro, ele estuda filosofia e se forma psicólogo. Aí eu falo, esse é o caminho? Então eu quero ser evoluído. Aí eu entrei para a faculdade de psicologia, e aí estou estudando psicologia. Muito provavelmente eu vou usar pouco essa habilidade nessa encarnação, né? Porque até, né, vou me formar daqui a 3 anos, mais ou menos, faltam mais da metade do caminho, aí até começar a estagiar, atender, aprender, a ter a habilidade, 10 anos, aí eu estou com 70 anos de idade, eu vou trabalhar mais ainda, 70 anos eu quero viajar, quero, né, estou pensando mais em fazer isso, mas é uma habilidade que eu estou já colocando para a próxima encarnação. Quando eu voltar na outra, eu já não sou só a habilidade das ciências exatas, eu vou ter alguma das humanas também, né, porque já iniciei esse processo. Então, a evolução, a aquisição das habilidades, ela não se dá numa dimensão só, e ela não é linear, né? Eu faço uma brincadeira que eu digo que nós fomos criados simples e ignorantes, isso é Kardec que disse, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à felicidade. Aí eu digo que nós fomos criados, né, espíritos imperfeitos, mas nos tornaremos anjos. Para que a gente se transforme em anjo, é claro que isso é uma iconografia, a gente tem que construir as nossas asas, né? Porque anjo não é aquele ser alado, né? Tem as 2 asas, né? Então, para que a gente construa as nossas asas, para a gente se tornar anjo, uma delas simboliza o intelecto, né? A intelectualidade, as questões culturais, né? O aprendizado cultural de um modo geral, contemplando isso tudo. E a outra asa é a asa da moralidade, que eu estou trazendo como moralidade porque está assim lá no Livro dos Espíritos, mas a gente poderia entender como a da ética, né? De tudo que envolve, né, o aprendizado moral, né? Então, para que a gente seja um anjo, a gente precisa desenvolver a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Isso se faz ao mesmo tempo? De forma alguma. Se vocês olharem para os vizinhos, olha eu falando dos vizinhos de novo, se vocês olharem para os vizinhos, vocês vão ver que tem gente que tem uma experiência de vida, tem uma moralidade que é um negócio fantástico, né? Tem um negócio, o cara fala da vida, do amor, de todas essas questões com uma experiência, né? Viveu aquilo. Às vezes, intelectualmente, ele está muito aquém do padrão normal. Então, ele ainda é um espírito que já evoluiu muito moralmente, mas evoluiu pouco ainda intelectualmente. E quando eu estou falando intelectual, não estou falando só de inteligência. Ele pode ser inteligente, mas ele não adquiriu cultura, né? Então, tá tudo dentro dessa asa. Agora, a gente também vê gente ao contrário, né? Que tem uma inteligência danada, uma cultura danada e moralidade, ó, lá embaixo, né? Não vou nem falar de Brasília, que a gente encontra muita gente assim, mas fora a brincadeira, é fácil a gente entender que tem gente muito avançado moralmente, tem gente muito avançado intelectualmente e que raramente a gente encontra a pessoa que tem o avanço nas duas. Esses, então, são as pessoas que a gente poderia chamar de evoluídas, né? de espíritos evoluídos. Então, ó, precisamos nos desligar das ideias punitivas, aquilo que a gente falou, né? Observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido em uma mesma exposição de experiências. Então, para que a gente aprenda uma situação cíclica, por exemplo, aquelas que eu falei, né, que ocorrem na nossa vida de tempos em tempos e que estão trazendo uma mensagem subliminar ali de que você precisa aprender algo naquela questão, naquela dimensão, então, isso não precisa acontecer igualzinho, mas pode ser em situações que te remetam ao mesmo aprendizado, certo? Até aí tudo bem, gente? Então pronto, então vamos avançar mais um pouco. Livre-arbítrio
eis a questão. Então, é um tema que eu vou passar nele um pouco rápido, porque vocês vão ver muito sobre livre-arbítrio ainda em muitas outras aulas, mas só para ter uma ideia, é aquela capacidade de te possibilitar escolher o errado. Porque você tem a livre decisão do que você quer. Então, você pode até escolher o errado porque você está exercendo o seu livre-arbítrio. Ele é pleno para nós aqui? De forma alguma. A gente não tem uma capacidade plena de exercer o nosso livre-arbítrio. Porque imagina o seguinte, se eu estou pensando, então, vou adiantar da aula que vem, se eu estou pensando num planejamento reencarnatório, se eu estou pensando nas escolhas que eu vou fazer para as provas e para as expiações, nós vamos falar no próximo slide, das provas e das expiações que eu terei que ter na minha vida, eu só vou escolher coisa boa, né? Então, imagina que eu vou botar lá, aos 12 anos de idade, eu vou descobrir a cura para uma doença da época. Olha só, 12 anos de idade. Aos 16, eu vou ganhar na loteria esportiva, o único ganhador. Aos 18, a mesma coisa. E aí, aos 19, eu já acumulei a maior fortuna do mundo. Olha a programação que eu estou botando, né? Imagina quanto sofrimento para mim, né, numa vida dessa. Mas por quê? Porque sou eu que estou escolhendo, eu vou escolher só o que é bom. Então, eu não tenho essa capacidade de fazer essas escolhas sozinhos. Porque a reencarnação tem que estar posta de acordo com a necessidade de aprendizado. Então, eu preciso aprender o quê? Eu preciso aprender a maternidade. Então, na próxima encarnação, eu já sei que eu vou ter que vir mulher, porque só posso exercitar a maternidade dessa forma. Posso chegar Então, é uma necessidade para mim? Aí eu já vou reencarnar num corpo de mulher. Posso decidir não ter filho? Posso decidir não ter esse exercício? Posso. Livre-arbítrio te permitiu isso. Agora, o que acontece é que é uma habilidade, é um aprendizado que você vai precisar ter. Então, se você não escolheu nessa, vai vir um outro momento que você vai poder exercitar isso. Então, teve tantas tentativas e não pôde. Então, vai vir um pai que vai adotar uma criança e vai ter lá a carreira solo dele, e que, eu não gosto muito desse termo, né, mas as pessoas falam assim, pai, né, é pai e mãe, né, e vai exercitar ali, vai ter que aprender isso de alguma forma. Então, vai acontecer na sua vida. Aí, sobre a lei de causa e efeito, dentro daquela desconstrução que você trouxe, e a minha memória é péssima, né? Nélia? Então, o que a Nélia trouxe da desconstrução? Ela? Então, não foi ela que trouxe da... Micheline. Então, eu daqui a pouco esqueci, Micheline, mas não se preocupe com isso. Porque o costume do crachá, o crachá é tão legal, porque fica aí, você olha Micheline, a Nélia, o Fábio, o Alfredo. O Alfredo eu não esqueci, né? Porque o Alfred de Roma, eu não esqueci. Então, a Micheline trouxe a ideia, né, da desconstrução, da punição, né, de ter que pagar algo e etc. Isso está muito vinculado a uma ideia dessa lei, que é uma lei verdadeira, mas é uma lei que diz assim, que aquilo que você fez, você vai ter que você plantou, né, você vai ter que colher, né, você vai ter que pagar aquilo que você fez de errado. Então, olha só, isso vem de uma ideia, né, de Kardec, que eu vou mostrar no próximo slide aqui. Mas olha como eu prefiro ver essa lei. Então, olha, a Michele Castroff, ela diz assim, olha, eu acredito na lei da causa e efeito. O que você faz para o próximo pode muito voltar para você. Então, cuide dos seus atos. Se isso é uma verdade, né, se aquilo que eu fizer vai retornar para mim, então é só eu pensar o seguinte, escolha as melhores coisas, né? Escolha empreender na sua reencarnação, se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma boa pessoa, porque aí você não precisa se preocupar com o efeito da causa, porque você está gerando causas boas. Então, é uma melhor maneira de pensar. Mas tem um aspecto que é verdadeiro, que é o seguinte, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, você está certo das duas formas. Porque o que acontece? Todas as vezes que a gente sai dizendo que eu não vou poder fazer isso, ou que eu não consigo fazer isso, e olha que eu tenho visto agora, nessa época, a pandemia trouxe um monte de aprendizados para a gente, né? Trouxe algumas questões, né,
tristes, lamentáveis, né? Mortes, saudade de pessoas queridas, mas ela trouxe muito aprendizado também. E o que eu tenho visto de pessoas que dizem assim, não consigo, a informática não dá para mim, eu não sei o que lá. Dá sim, mas se você já começar dizendo que não dá, você vai estar certo, né? Porque se você pensa que sim, ou se você pensa que não, você está certo das duas formas, porque quem vai criar essa realidade é você. Bom, então, se eu crio a realidade, eu posso também imaginar que a questão da causa e efeito é um protocolo mental. Todas as vezes que eu imaginar que eu estou vivenciando uma situação agora e que essa situação eu terei que passar por ela porque eu fiz errado no passado e aí eu estou resgatando, ou eu estou sendo punido, ou eu estou pagando aquilo que eu fiz de errado no passado, então eu vou realmente viver isso vai ser verdadeiro para mim. Agora, olha, se eu mudar o pensamento, olha, outro protocolo mental, e eu pensar como o Adenauer falou, se eu fiz de errado, não é culpa minha, é culpa de Deus. Porque se Deus quisesse que eu não fizesse nada errado, me criava perfeito, né? Se eu fosse perfeito, eu não ia errar, portanto, eu não ia ter que estar passando por isso. Então, o que eu fiz, aí o pensamento, então, nesse sentido, o que eu fiz foi o melhor que eu podia fazer quando eu fiz. Hoje, provavelmente, não faria o mesmo, mas não quer dizer que eu vou ter que pagar ou que me subordinar a uma enfermidade, a um sofrimento qualquer relacionado às minhas ações do passado. Então, isso é um protocolo mental. Se você acreditar que sim, ou se você acreditar que não, você está certo das duas formas. Aí, da onde que se traz essa ideia, né, das penalidades, né? Kardec diz assim, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Aí daí é que a gente tira a ideia, né, de que aqui se faz e aqui se paga, né, que é um ditado popular, né, que a gente fala assim, protocolo mental. Então, a Micheline Castroff diz assim, olha, eu repeti a imagem, né, é a mesma imagem. Então, a lei de causa e efeito, ela traz um mapa mental que é assim, por exemplo, né, começamos aqui, você é feliz? A gente se pergunta. Se sim, então, continue fazendo o que você está fazendo. Você vai continuar feliz. Agora, se eu me perguntar assim, você é feliz? Eu sou feliz? E a resposta for não, então você quer ser feliz? Sim, eu quero ser feliz. Então mude. Porque se você muda aquilo que você está fazendo, você muda os resultados que você terá na sua vida e então você vai encontrar a felicidade. Agora, você quer ser feliz? Não, não quero ser feliz. Então, continue fazendo o que você está fazendo, você está no caminho certo, você vai continuar infeliz, né? Então, uma coisa muito simples. E esse mapa do aprendizado vai surgir ciclicamente na nossa vida em um monte de dimensões. Ali veio como a felicidade, né? Mas ele vai surgir como muitas coisas. Bom, duas coisinhas importantes que vocês, isso é só uma introdutória para a semana que vem, que é a questão das provas e das expiações. O que é uma prova? Imagina que na escola a professora dá uma matéria e quando ela chega num determinado período, ela aplica uma prova. Qual é o propósito daquilo? É saber se você aprendeu a matéria, né? É para provar que você aprendeu. Então, tem situações na nossa vida que ocorrem como provas, que são aquelas que você passa por aquela situação para você ver se aprendeu mesmo, né? Opa, aprendeu aquilo, está livre, não vai acontecer mais. Se não aprendeu, vai ter nova oportunidade de que aquilo ocorra para que você aprenda. Mas a prova não é algo obrigatório, ela não está posta na sua vida como algo maktub, né? Que vai ter que acontecer, de forma alguma. Vai que você consegue mostrar para o professor, a gente falando do professor, né, na escola que dá a matéria, e que você, nas suas aulas, na sua desenvoltura, o que você já fala para ele, ele já se convenceu que você sabe aquela matéria, né? Ele já entendeu que você aprendeu. E ele pode até dizer assim, olha, nem vou aplicar a prova, você já tem os seus pontos aí, não se preocupe que você já tem os seus pontos. Então, a prova não é algo obrigatório, né?
Então, olha, entendemos aqui prova como um sinônimo de aprendizado, de desafio para o espírito, né? Não tem caráter obrigatório. Prova não significa necessariamente sofrimento, mas sim a aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes, né, a que será submetido o espírito encarnado. Já a expiação, então as expiações, essas sim vão estar postas na sua vida como uma alavanca, como um trampolim. Então é uma determinada situação que ocorre na vida e que às vezes a gente diz assim, nossa, né, e a pergunta é sempre aquela, né? Por que, Deus, que eu estou vivendo isso, né? A gente agora vai mudar a pergunta. Eu não vou mais dizer, por que, Deus, eu estou passando por isso? Mas vou dizer assim, para que, Deus, estou vivendo isso? Porque para que é para que eu aprenda alguma coisa, é para que eu tenha uma nova habilidade, um novo conhecimento, uma nova oportunidade com aquilo que está ocorrendo na minha vida, né? Pode ser um limão, a gente vai transformar em limonada, mas não vai ter mais a ideia de que aquilo é porque eu mereço e vou ter que, né, me subordinar àquilo e passar muitas vezes sem aprender nada. Então a expiação, essa sim, vai estar nas expiações, são situações de caráter obrigatório, com a finalidade de promover o avanço e desenvolver habilidades no espírito. Bom, para tudo isso a gente passa por um ciclo de aprendizados, né? Vivenciando as provas e as expiações, que é o momento de evolução, né, do nosso orbe, não? Nós dizem que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Então, as provas e expiações estarão presentes aí no nosso desenvolvimento. Eu fiquei com uma dúvida, Luiz. Você falou sobre as provas e as expiações. Eu li os 2 slides, mas até se você puder voltar para o de provas, eu agradeço. Expiações, as expiações são situações de caráter obrigatório, Sim. com a finalidade de promover o avanço ou desenvolver habilidades para o espírito. É aquele trampolim que vai te obrigar a um aprendizado. Então é obrigatório, ele vai estar na sua encarnação. Tá. Já as provas, não, entendemos aqui prova como sinônimo de aprendizado, desafios para o espírito, não tem caráter obrigatório. Pronto, foi aí mesmo que eu gostaria de fazer a minha pergunta. Quando você diz que nas provas não existe necessariamente sofrimento, aí me ocorreu a pergunta, nas expiações necessariamente existe o sofrimento? Também não, o caráter é o mesmo. A questão é o seguinte, que a prova, como eu trouxe o exemplo aqui da professora, então, ela deu uma matéria, né? Ensinou lá uma matéria qualquer. Aí ela aplica uma prova para que você mostre que você aprendeu, né? Se você na prova mostrar que aprendeu, você ganhou lá seus 10 pontos, ok. Agora, pode acontecer da professora não aplicar a prova, porque ela já entendeu, porque a gente conversou na aula e entendeu que você já sabe aquela matéria, pela forma que você se coloca, etc. Então, a professora pode até dizer assim, olha, eu não vou lhe aplicar a prova, já vou te dar os seus 10 pontos, porque eu já entendi. Então, ela não está lá. Agora, a expiação não. A expiação é um trabalho que ela vai colocar em classe, né? E que você vai ter que fazer aquele trabalho para que você desenvolva um determinado conhecimento. Então, ela provoca lá, coloca aqui um texto, uma pesquisa que você vai fazer, que isso vai incorporar em você um conhecimento a partir daquele momento ali que a gente está chamando de expiação. Então, essa é a diferença. Agora, não significa dizer que seja sofrimento, mas pode ser, porque entra num outro aspecto, né? Infelizmente, né? Aí aquele ditado popular, como é que a gente aprende? De 2 caminhos, ou pela dor ou pelo amor, né? Então, muitas vezes, o amor não conseguiu fazer com que você aprenda uma determinada coisa. A dor pode vir fazer com que você aprenda, né? Eu digo, não foi na boa, batendo com a cara na porta, às vezes a gente acaba sendo uma alavanca. Então, o sofrimento é um opcional, pode ser que seja através de um sofrimento, mas a prova e a expiação não têm o caráter de promover sofrimento, e sim aprendizado, em ambas as coisas. Ok? Bom, então, o ciclo do aprendizado, a reencarnação, é um mecanismo usado no processo da evolução da humanidade. Nenhum ser humano está isento do processo de educação. Então, a gente viu, né? Quer queira ou não queira, quer saiba ou não saiba, você vai reencarnar e está posto, né? Porque é uma lei natural, não tem o que correr. Como é que isso ocorre? Ocorre assim,
o espírito em evolução, né, se torna lá, foi criado por Deus, aí ele passou lá pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, se tornou espírito, aí ele começa as suas reencarnações, aí ele tem uma vida de relação na Terra. Aí ele chega um momento, né, da falência física, morte do corpo físico. Então o corpo morreu, ele volta para o plano espiritual. Aí lá no plano espiritual, né, ele, depois dessa experiência, né, ele analisou, vem cá, precisa reencarnar de novo ou não, né? Então necessita de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Bom, se sim, o que acontece? Retorna para a matéria e vai aprender. É claro, né, que aquela continha que, acho que foi você esqueci o nome dela, que vergonha isso, Nélia, né? Então, a Nélia trouxe para a gente quantas encarnações eu já tive. O nosso ciclo aqui está mostrando uma encarnação, mas são milhões, né, milhares de encarnações para que a gente conclua um ciclo desse de aprendizado, né? Então, se sim, o que vai acontecer? Reencarnação, você volta para você, em outras dimensões, ou num determinado aprendizado, você aprender. Aí isso faz com que você feche esse ciclo, né? Os orientais chamam de roda do samsara, né? Você encarna e desencarna, e você está sempre ali avançando e aprendendo e expandindo as suas habilidades. Agora, vai chegar um momento em que, na hora que você analisa ali a encarnação, é preciso ainda reencarnar? Pode ser que chegue no momento, né, segundo Kardec, lá quando a gente se tornar espírito puro, você não precisa mais de reencarnar. Então, chegou nesse momento aqui, o que vai acontecer? Continua a evolução no plano espiritual ou em outros mundos, né? E aí aquelas transmigrações, né, do espírito, como eu relatei aqui do livro de Arnon, como é que é o nome dele? Deu branco agora no autor, né? Mas os exilados da Edgar Armon, o livro de Edgar Armon, que é o Exilados da Capela, né? Essa transmigração de espíritos em orbes. Então, pode acontecer isso, olha, você já aprendeu tudo que a Terra poderia te oferecer, você pode se candidatar a gerenciar uma filial de um outro planeta aí, né, que esteja numa condição mais atrasada, né, de desenvolvimento. Você é um espírito que está mais avançado, você pode ir lá auxiliar. Enfim, estou criando hipóteses aqui, mas você vai trabalhar na construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando a Deus, quer dizer, co-criador com Deus, né? Bom, para fechar, uma reflexão para nós, olha o que Jung traz assim, ó: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar conscientes à escuridão. Então, ele está dizendo para a gente que ninguém vai se tornar uma pessoa evoluída apenas por imaginar uma pessoa evoluída. É preciso que a gente vivencie todos os passos para que, com a nossa experiência, a gente possa trazer essa grandeza, essa habilidade para nós. Então, é vivenciando. Então, por isso, né, fica o convite à reflexão de que é melhor que a gente se esmere, se empenhe, aproveite, absorva, busque, aprenda, programe agora. Não vai ser a morte que vai transformar ninguém em boas pessoas ou em entidades, como a gente, né? Morreu, se torna uma entidade, não é nada disso. A gente vai morrer e vai se tornar, e vai continuar, não vai se tornar a mesma pessoa que somos. Se somos uma boa pessoa desencarnada. Se não somos uma boa bisca, não seremos uma boa bisca desencarnada. Então, o momento é de aprender agora, de aproveitar o que temos agora. Bom, essa nossa aula de hoje, esse novo assunto, esse assunto que nós trouxemos hoje, eu pediria a vocês que não acreditem em nada do que eu falei. Não confiem, desconfiem.
fiquem na dúvida, será que tudo isso que ele falou é verdade? Então, uma boa dica é que essa aula foi baseada nesses 3 livros apenas. No livro de vocês, no capítulo 7 desse livro, fala sobre tudo que a gente falou aqui. Num livro de Adenauer, que é Reencarnação, Processo Educativo. Eu não tenho certeza qual ciclo da ULI utiliza esse livro, eu não, acho que nem é usado na ULI. Então, vale a curiosidade de adquirirem o livro e de pesquisar, de estudar para ter certeza. Será que aquele baixinho falou verdade mesmo? Vamos conferir? Então, vá lá e confira. E, por fim, o Livro dos Espíritos. Como eu falei na semana passada, a gente não pode abandonar as obras básicas. E tudo que a gente diz aqui, muita coisa é repensado, né? A gente utiliza a filosofia para questionar, para contextualizar, para atualizar os textos. Afinal de contas, a maioria da nossa bibliografia espírita tem 200, 300 anos, né? A gente se apropria de conhecimentos muito antigos, a gente precisa atualizar, trazer isso para a atualidade, né? Na Bíblia dizia lá que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada, né? Era normal para ele. Hoje a gente vai fazer uma coisa dessa? De forma alguma. Então, a gente precisa atualizar o conhecimento. Então, a ULI tem esse propósito de contextualizar, de atualizar, mas ela não abandona a base, né, que está principalmente no Pentateuco, os 5 livros de base que Kardec nos deixou, né?